O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Retira-te, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, mas quem aceita perder sua vida por minha causa vai salvá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Pois bem, o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, se alguém de nós duvidava que ser cristão é uma escolha difícil, é um caminho espinhoso, é um batismo de fogo, estão aí as palavras de Jesus que não deixam lugar para dúvidas. Quem quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome cada dia sua cruz e me acompanhe. Pois quem pensa em salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem aceita perder sua vida pela minha causa, vai ganhá-la. Primeiramente, esse verbo renunciar. Hoje em dia, ele está descartado do vocabulário comum. Renunciar. E ainda mais, renunciar a mim mesmo, ao que eu tenho de mais próprio, de mais íntimo, de mais pessoal. E a seguir, tomar a cruz de cada dia e aceitar perder para poder ganhar. Se esse discurso fosse repetido atualmente, Jesus seria alvo do deboche. Nós não estamos entendendo o que ele quer dizer. Essa não é a nossa linguagem. Ele está por fora, precisa atualizar-se. Esse embate entre os dois verbos ganhar e perder já é uma questão resolvida. Somente o primeiro, ganhar, é que vale, é que conta. Ganhar sempre, investir para ganhar, competir para ganhar, levar vantagens em tudo, produzir e lucrar, lucrar, lucrar. O lucro tornou-se o critério de avaliar todos os empreendimentos. Deu lucro, então valeu. Adiante. Não deu lucro, cancela, deleta. Infelizmente, isso que vale para as coisas, acaba valendo também para as pessoas. E sabe quem são as primeiras vítimas? Os pobres, os mais pobres, os destituídos de bens e de direitos, porque eles não produzem, nem dão lucro. São uma massa sobrante, economicamente supérfluos, socialmente inúteis.
melhor que fossem eliminados, já que se tornaram um estorvo, uma pedra no caminho daqueles que querem crescer, produzir e ser felizes. E daí? E agora, meus irmãos e minhas irmãs? Eliminá-los não é possível sem passar por assassinos, mas existem outras formas mais sutis de deixá-los morrer sem matá-los. Quando nós, por exemplo, lhe negamos ou lhe roubamos os seus direitos fundamentais, nós os aniquilamos, nós os enfraquecemos. Ou quando nós tornamos os pobres sempre dependentes de nossas esmolas, de nosso assistencialismo, nós os desmoralizamos. Nós lhe roubamos a autoestima. Mais ainda, quando lhes são dificultados os acessos aos bens de saúde, são entregues à morte. A morte morrida, não a morte matada. E ainda mais, quando eles são tidos como os primeiros culpados de sua pobreza, preguiçosos, acomodados, aí destrói-se por completo sua autoestima e eles se transformam em trapos humanos, em fantasmas. Só tem uma coisa: não é fácil livrar-se desses fantasmas. Não é fácil calar as vozes proféticas que falam em nome do Deus de Jesus Cristo e não do Deus do mercado. Não é fácil deter a coragem das minorias conscientes e combatentes. Foi para essas minorias que Jesus um dia falou dizendo: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai confiar-lhes o seu reino. E sobretudo, não é fácil calar para sempre a voz das consciências. Antes mesmo de apelar para a consciência, nós já descobrimos uma coisa. Descobrimos que o sentimento da impotência e da revolta produz a violência irracional e nos força a admitir uma outra coisa terrível. Nessas condições, a violência adquire uma função social. Ela impede a indiferença da sociedade e dos indivíduos. Uma vez que os apelos feitos em nome da justiça e em nome da fraternidade são inúteis, os recursos da violência produzem mais resultados. Que mundo triste esse, em que o medo é mais eficaz do que o amor. Quando se chega a esse ponto, quando há uma tal inversão dos valores morais, aí, meus irmãos, somente uma grande crise, uma crise capaz de abalar a segurança do sistema, é que é capaz de redespertar o bom senso, redespertar as consciências. Como essa crise que nós estamos enfrentando da pandemia do coronavírus. Crises pequenas, passageiras, não despertam as consciências adormecidas. Somente quando todos sofrem, coletivamente, quando a crise atinge todo mundo, aí sim, é que se criam surpreendentes formas de solidariedade e se encontram soluções justas. Não é isso que tem de ser. Não tem de ser assim. Não queremos que seja assim. Lamentamos que seja assim, mas infelizmente é assim. Em um mundo em que o medo é mais eficaz do que o amor, o sofrimento, o fracasso produzem a penitência, são purificadores, enquanto o sucesso aparente e desigual deprava, corrompe. E aí, no meio disso tudo, como interpretar
essas palavras de Jesus, esse apelo para tomar a cruz de cada dia, renunciar e perder para poder ganhar. Não podemos imaginar que Jesus Cristo queira fazer de nós um rebanho de perdedores, submissos, resignados, fracassados. Não. O que Ele está fazendo nesse Evangelho é desafiando-nos a uma aposta, a uma escolha. Ou nós confiamos nas promessas do mundo, nas promessas da economia de mercado, ou nós confiamos na palavra de Deus. Ou nós mergulhamos fundo nessa cultura da satisfação, do prazer, nessa sociedade do consumo e vivemos hoje sem pensar no amanhã, ou nós abraçamos o Evangelho, mesmo quando ele nos manda perder para poder ganhar. O Evangelho exige de nós superar o individualismo. Ama teu próximo como a ti mesmo. Exige de nós superar a acomodação, a indiferença, o conformismo. Não é aquele que diz, Senhor, Senhor, que entra no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de Deus. E nos manda também sacrificar nossa vida. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus. O Evangelho não reprime a satisfação dos nossos desejos e o prazer que daí decorre, absolutamente. Muito pelo contrário. O que ele faz é priorizar outra coisa, priorizar a entrega gratuita da pessoa, a busca da perfeição e da santidade, porque Jesus sabia que esse é o único caminho de encontrar o prazer confiável, o prazer durável, o prazer que a gente possa chamar felicidade. Fora disso, nós, por experiência, sabemos que os acontecimentos da vida e os fenômenos da natureza comprovam as razões desse Evangelho. Quem de nós consegue realizar grandes coisas sem pagar o preço de grandes sacrifícios? O que é que fazem os verdadeiros pais, as verdadeiras mães, se não desgastar-se, deixar-se consumir, dar-se por inteiro, perder para que seus filhos possam ganhar e possam chegar à sua plena realização. E nisso eles encontram uma alegria incomparável, encontram sua felicidade. Talvez foi pensando nisso que uma vez Jesus se emocionou, chorou, contemplando a cidade de Jerusalém do alto de uma colina e dizendo, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Consideremos também as nossas relações pessoais, a nossa convivência cotidiana. Quantas vezes problemas muito graves só encontram solução se os parceiros aceitam renunciar, aceitam perder uma parte para ganhar o todo. Aparentemente uma perda, na verdade, o preço justo que se paga para construir a unidade e a harmonia. Olhemos as lições da natureza. O que acontece com a sementinha pequenina quando ela é plantada no solo fértil? Se ela não apodrecer no útero da terra e se não morrer, ela fica estéril, não vai produzir frutos. É preciso que a semente se sacrifique por inteiro, passe pela morte, para que daí brote a vida nova, árvores novas, plantas novas, flores novas, frutos novos. Minhas irmãs e meus irmãos, nós sabemos que não são muitos os que assumem esse Evangelho até as últimas consequências. A maior parte prefere agarrar-se com unhas e dentes à sua vida,
às suas ideias, aos seus desejos, aos seus planos, às suas paixões. A maior parte prefere apegar-se à vida como se ela fosse uma propriedade e como se nós fôssemos os seus proprietários. É uma ilusão. Nós não somos proprietários de nossa vida, nós somos usuários. Não podemos tratá-la como propriedade. Não podemos fazer dela ou com ela o que nós fazemos com a caderneta de poupança, que vai dar tanto mais lucro quanto mais nós a deixamos guardada no depósito. Não. Nossa vida é dom. Só cresce, só se renova, só se multiplica na medida em que se reparte, em que nós partilhamos. Ela existe para isso, para ser oferenda, oblação. Nós temos o direito de nos apegar à nossa vida enquanto missão. A essa missão a gente se entrega por inteiro, sem reservas. Nessa missão a gente aceita perder-se, perder para tê-la de volta com a capacidade de crescer, de gerar novas vidas e vidas mais felizes. Minhas irmãs, meus irmãos, algumas vezes a palavra do Evangelho é dura como uma rocha e não cede, não diminui o rigor de sua clareza, não amortece o peso de sua exigência, não faz concessões para adquirir mais seguidores. Não, a palavra do Evangelho é irrevogável. E ela só nos dá uma garantia, uma certeza, aquela que procede da nossa fé, aquela que se expressa na palavra de São Paulo. Eu sei em quem depositei a minha confiança. Nós sabemos em quem depositamos a nossa confiança. Amém. A minha alegria de poder, todos os domingos, celebrar essa Eucaristia com vocês, me leva a lhe fazer um pedido, para você curtir esse vídeo e inscrever-se na TV MTC. Você está contribuindo para a formação da classe trabalhadora, está contribuindo também para ampliar a consciência de que nós devemos comunicar nossos valores, nossas convicções, nossos sonhos, e isso tudo através dessa fabulosa tecnologia. Curta esse vídeo e inscreva-se na TV MTC. Muito obrigado.